Boa tarde para vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui no TV Mulher. No programa de hoje, vou esclarecer as dúvidas frequentes ao que pode ser feito em relação aos efeitos colaterais das pílulas anticoncepcionais combinadas, que são aquelas que têm estrogênio e progesterona na sua formulação, tá? Então, essas aqui são as principais dúvidas que eu vou falar. Vamos começar pelas náuseas. Se você toma a pílula e apresenta náuseas, procure tomá-la à noite ou durante alguma refeição, nunca em jejum. Normalmente, com isso, as náuseas tendem a desaparecer. Se você toma a pílula e tem sangramento fora do período menstrual, é importante observar se não houve esquecimento da tomada de alguma pílula, ou se você apresentou vômitos ou diarreia, ou se você está tomando algum medicamento que possa estar interferindo com a pílula. Nesses 3 casos, cuidado, porque pode ter ocorrido a gravidez, tá? Se você tomar a pílula e começar a apresentar sangramento vaginal anormal, você deverá procurar um ginecologista para que se descubra a causa desse sangramento. Se você terminar a cartela da pílula e a menstruação não estiver vindo, é importante avaliar se não houve esquecimento da tomada de algumas pílulas, se houve ocorrência de vômitos ou diarreia, porque nesses casos pode ser que tenha ocorrido a gravidez, porque você tomou a pílula e perdeu ela no vômito, na diarreia ou esqueceu de tomar. Há casos em que a paciente tomou a pílula direitinho, não teve vômito nem diarreia, mas a menstruação não veio com o término da cartela e já foi descartada a possibilidade de uma gravidez. Por que isso ocorre? Vou explicar para vocês. Então, conforme vocês podem ver nessa figura, aqui você tem os ovários, as trompas e isso aqui é o útero e a vagina. Essa camadinha que reveste a cavidade uterina pelo lado de dentro se chama endométrio, tá? Agora, nessa próxima figura, esse aqui é um gráfico que mostra o endométrio, tá? Quando ele está mais grosso, mais fino, e que ele sofre influências dos nossos níveis hormonais que flutuam durante o nosso ciclo menstrual. Então, dependendo da fase do ciclo, ele está mais grosso, dependendo da fase do ciclo, ele está mais fino e vai engrossando. Então, na próxima figura, vocês podem ver, quando a mulher, logo um pouquinho antes de começar a menstruação, o endométrio está bem grosso, ó, na figura, tá bem? E a mulher vai... O que é a menstruação? A menstruação nada mais é do que a descamação desse endométrio. Então, aqui, ó, a mulher vai descamar o endométrio, menstruar. Conforme ela menstrua, o endométrio vai descamando, ele vai ficando fininho. Isso é mais ou menos quando termina a menstruação, 5º, 7º dia do ciclo, ele está bem fininho. Aí começa uma fase que a gente chama de proliferativo, onde ele começa a engrossar. Tá vendo? Ele vai engrossando até o 28º dia do ciclo, quando ele está bem espesso, e aqui viria o 1º dia, quando ele começa a ficar mais fino, que a mulher menstrua, certo? Então, o que acontece? Com o tempo de uso da pílula, dependendo da sensibilidade de cada mulher, esse endométrio, ele vai ficando cada vez mais fino. Não chega a proliferar tanto entre um ciclo e outro, ele vai ficando cada vez mais fininho. E o que acontece? Chega no dia de menstruar, se ele estiver muito fino, a mulher não menstrua porque não tem o que descamar, certo? Deu para vocês entenderem? Então, nesses casos que o endométrio afinou muito, após excluir a possibilidade de gravidez, nós temos 2 possibilidades em relação a essas pacientes. Uma é que nós podemos tranquilizar a paciente e ela vai poder continuar tomando a pílula normalmente. A outra possibilidade é falar para a paciente interromper o uso da pílula por alguns meses, no máximo por uns 3 meses, a fim de que aquele endométrio que estava bem fininho, ele volte a ficar espesso. E assim, quando a mulher voltar a tomar a pílula, ela voltará a menstruar normalmente. Entenderam? Acho importante também salientar que nesses meses de interrupção da pílula, se use um método de barreira, como por exemplo o preservativo, pois o fato do endométrio estar fininho não significa que não possa ocorrer uma gravidez, tá, gente? Isso é importante. Agora, uma outra efeito colateral que a pílula pode ocasionar é a cefaleia. Então, a mulher que estiver tomando a pílula e apresentar cefaleia, dor de cabeça, leve, ó, leve. Nesses casos, vocês podem tomar um medicamento para cefaleia, porém, se a cefaleia persistir ou aumentar de intensidade, talvez o melhor seja trocar o seu método anticoncepcional. Na possibilidade de você
começar a tomar a pílula e aí começar a ter episódios de cefaleia de grande intensidade ou enxaqueca, aí você já deverá interromper imediatamente a pílula e procurar um ginecologista para verificar se há ou não a necessidade de trocar de método anticoncepcional. Agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. É muito comum algumas pacientes nos procurarem dizendo que nenhuma pílula anticoncepcional dá certo para ela. Gente, não é impossível, mas é raro que nenhuma pílula seja adequada para algumas mulheres. O que acontece é o seguinte: a pílula é um hormônio e, como hormônio, ele age em várias partes do nosso corpo. E assim sendo, é necessário um período de adaptação à pílula, que normalmente é de até 3 meses. Assim, acho importante que vocês saibam que durante esse período de 3 meses, se vocês sentirem efeitos colaterais fracos, não importantes e que não interfiram com a sua vida, insistam em continuar tomando a pílula, pois com o tempo de uso, no máximo em 3 meses, esses efeitos desagradáveis tendem a desaparecer espontaneamente. Caso contrário, conversem com seu ginecologista no sentido de trocar de pílula ou de método anticoncepcional. No meu consultório, eu já tive casos em que algumas pacientes diziam que não se adaptavam a nenhuma pílula. Quando eu conversava com elas mais a fundo, elas diziam que suspendiam o uso da pílula com apenas alguns dias ou semanas de uso, porque apresentavam efeitos colaterais fracos, mas ficavam com medo de continuar tomando a pílula e, em razão disso, interrompiam seu uso. Essas mesmas pacientes, quando tranquilizadas a esse respeito e incentivadas a não interromperem o uso da pílula, viam que aquelas reações fracas, porém desagradáveis, desapareciam com o passar do tempo espontaneamente e, assim, se tornavam usuárias da pílula por muito tempo. Bom, antes de terminar, eu vou responder a dúvida de uma telespectadora que queria saber se com a pílula ou com as injeções anticoncepcionais há garantia de 100% de não engravidar, porque ela costuma associar o preservativo a esses métodos, com medo de que possa ocorrer uma gravidez. Bom, gente, eu quero deixar bem claro que nenhum método anticoncepcional é 100% eficaz. Existem os métodos mais eficazes e os menos eficazes. Os métodos hormonais, que são as pílulas e as injeções, são altamente eficazes quando usados corretamente, mas, como eu disse, não 100%. Então, ó, nessa tabela aqui, o que está em azul mais escuro aqui, ó, são os métodos mais eficazes, que aqui está as injeções e a pílula. Vocês podem ver, quando usado da maneira correta, o índice de falha é muito pequeno, tá? Já quando você vai para um coito interrompido, um espermicida, já é bem mais alto a falha, tá? Então, a pílula e a injeção estão aqui, ó, nos métodos altamente eficazes. É importante que uma mulher, quando for usar um método anticoncepcional, o conheça bem, esclareça todas as suas dúvidas com seu ginecologista. Saiba como o método funciona, a fim de que ela confie no método. Caso contrário, não há por que utilizá-lo. Agora, como eu acabei de falar, já o uso do preservativo associado a esses métodos, que são altamente eficazes, é conveniente, não como uma contracepção adicional, mas para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Bom, gente, com isso eu termino o TV Mulher de hoje, desejando a vocês uma boa semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, enviem por e-mail que está aí na tela e eu vou estar esperando por vocês na próxima semana aqui no TV Mulher para falarmos um pouquinho mais sobre a sua saúde. Tchau!